fazendo um vídeo na sequência, eu queria falar de português, cara. A língua portuguesa. Então, hoje eu estava na internet e me deparei com um meme falando... de uma portuguesa falando com um asiático que sabia falar português. E ele zoou ela falando que o português brasileiro era o português original, o real. E eu comentei nesse meme que realmente, historicamente, mesmo ele estando brincando, ele estava correto. Mesmo que assim, adendo, nenhum ser humano no planeta Terra se comunica igual um português do ano 1500. Isso não existe. Todo o português que existe no planeta Terra foi modificado. Não é o mesmo daquela época e provavelmente jamais vai ser de novo. Entendeu? O que acontece? O português brasileiro, ele é o menos modificado na questão normativa. O português culto, o português que você coloca em uma prova, que você deveria colocar pelo menos na prova, o português que você se tem como normativo utilizar, é o português menos alterado desde a época da colonização. O que quer dizer com isso? Em 1500 você tinha um português padrão em Portugal. E com o passar do tempo, eles foram contraindo as palavras, transformando a linguagem no atual sotaque que temos hoje de Portugal. As palavras começaram a ser contraídas assim, e começaram a falar mais puxando o S, e você percebe que tem umas palavras, esse S, enfim, eles não usam. Mas enfim, eles começaram a contrair as palavras, certo? E a partir dessa nova forma de se comunicar, eles reinventaram o português, entendeu? Com gírias novas e tal, a língua mudou, como um todo. Toda a fonética mudou. Então a língua evoluiu e virou uma coisa nova. O português brasileiro, ele ainda continua com as palavras completas. Existe fonética nova com sotaques em regiões específicas. Essas também são formas novas de se comunicar. Mas o português normativo padrão é menos modificado, ok? Você tira essas gírias, esses sotaques carregados das regiões específicas do Brasil, você tira o Portugal, o menos alterado é o português normal, que tem que ser como norma, ok? Então, o português real, mas que não é o mesmo de 1500, não existe mais. Ninguém se comunica igual o camarada de 1500 se comunicava. Não existe. O menos alterado é o brasileiro. E tipo assim, veio, acho que uma portuguesa, eu não faço ideia de onde aquela mulher é. Falou, você tá mentindo. Todo mundo sabe que o português real é o de Portugal e não sei o que. Você tem que analisar os textos em latim e os textos da época. Ela só falou isso. Ela só falou, você tem que analisar os textos, mas ela não falou que aspecto, não falou que texto, não falou nada. Tem que analisar o latim, sendo que como é que eu vou saber se é latim, não é português, tá ligado? Mesmo que o português seja de origem latina, isso não prova absolutamente nada para diferenciar o português brasileiro do português de Portugal. Porra, não tem base nenhuma nisso. Mas o que eu falei? Um aspecto que evidencia isso, que é a contração da fonética, entendeu? Tipo assim, você tem uma palavra normal, ela foi contraída, ela foi modificada, entendeu? Ela foi alterada para uma nova fonética, entendeu? O que eu quero dizer? Eles alteraram toda a língua, fizeram uma língua nova. Isso, você consegue perceber isso. Você consegue perceber que a nossa fala é uma fala mais encaixada, digamos assim, mais fechada, com começo e fim, e que
Em Portugal tem uma contração, uma prolongação dos S's, você tem uma coisa que parece que foi modificada e a nossa parece mais basal, entende? O que eu quero dizer? É como, tipo assim, se visse uma coisa antiga na nossa língua, entende? Um dado evidente que você pode ver. Tem trabalho científico sobre isso? Tem, mas eu não vou pesquisar sobre. Que, na verdade, eu falo isso com base num vídeo que eu vi, realmente destrinchando o assunto, falando sobre, mas que você não precisa, para perceber isso, igual você não precisa saber, tipo assim, geologia mais avançada do mundo, física, para calcular a circunferência da Terra. Você tem evidências que a Terra é redonda, óbvias, igual você tem evidências que o português brasileiro tem traços mais antigos, entendeu? Que o português de Portugal. É claro que, tipo assim, as regiões alteram muito suas características linguísticas no Brasil, colocando gírias em inglês, né? Eu acho horrível, mas todas as pessoas fazem. Inventando gírias novas mesmo em português, então, até de alguns elementos que não existiam em 1500 como um telefone, entendeu? Internet, eletricidade, não sei se em 1500 tinha, mas acho que não. Quer dizer, até tinha, né? Tinha raio, porra. Eu acho que tinha eletricidade. Às vezes eu não sei se usavam, mas eletricidade tinha. Então, assim, o que eu quero dizer é que essa pessoa ficou irritada por causa da língua e realmente me acusou de estar mentindo. Ela falou, você pare de mentir. Eu literalmente só falei um fato, tipo assim, observável. Ela ficou realmente irritada. E pela primeira vez, desde que eu tô na internet, veio duas pessoas me defender, meu amigo. Tipo assim, eu já falei tipo assim, tanta coisa. E só veio gente me atacar. Veio duas pessoas me defender, falando, não, ele está falando a verdade. Não, porque não sei o que, não sei o que. E, que coisa, não, finalmente. Um pouco de reconhecimento aqui. Pô, não, mas de vez em quando é umas loucuras, porque eu só falei o fato óbvio. Sabe? Que isso dá pra você perceber. E a mulher falou que estava mentindo, jogou argumento que não é um argumento vazio, falar, não, porque você tem que estudar os textos da época, mas ela não falou qual nem que aspecto, e tem que estudar o latim. E vazou, tá ligado? E ela não respondeu nenhum dos três, porque eu respondi ela, e veio mais duas respostas de duas pessoas diferentes. E ela não respondeu ninguém. Correu, enfim, ficou bravinha, rage kit, e vazou fora. Me dá um prazerzinho nisso, mas eu realmente teria muito mais prazer se as pessoas entendessem como é que funcionam as coisas, porque eu tenho que falar rápido. Porque, tipo assim, uma vez um professor de português falou um absurdo tão gigantesco, falou que o melhor sotaque era o do sul, porque era o mais próximo de Portugal. Primeiro que o sotaque do sul não tem nada a ver com o sotaque de Portugal. Duas coisas mais absurdas, uma coisa mais absurda que a outra. E a segunda é que o português de Portugal não é o português original, porra, é o português novo que eles criaram. É um absurdo isso. E, tipo assim, não foi a pior coisa que já aconteceu na escola. Uma vez a professora de ciências falou pra mim que o Big Bang tinha matado os dinossauros. Sério, isso aconteceu. Então, cara, é cada coisa que eu realmente queria que as pessoas conseguissem notar o óbvio de vez em quando. Óbvio que ninguém é perfeito, mas, pô, porra, falar que o Big Bang matou os dinossauros é sacanagem, né? Então, assim, falou. Até mais, deixa o like aí, tudo mais, se inscreve. E eu vou nessa.